Respire fundo. Fechem seus olhos. Elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus nesse momento. Essa luz grandiosa vai invadindo os nossos corações, os nossos pensamentos, sentimentos mais profundos. Neste momento, essa luz divina nos ampara, nos ilumina, nos envolve. Respire novamente, te mentalize nesse grande círculo de luz e deixamos que esta luz nos invada, traga a iluminação, traz a força, o amparo. E pense, neste momento, nessa grande luz da cor verde, que transmuta a cura, e a luz rosa, que é a luz do amor, que vai nos invadindo, que vai penetrante, que vai iluminando neste momento. Respire fundo. Com essa luz rosa, emanamos amor para os nossos entes queridos, aqueles que já foram. Respire profundamente, porque temos um laço de amor com essas pessoas que continuam, e esse laço nós transmutamos toda a luz. Respire novamente, soltando devagar, e vamos abrir os nossos olhos devagarinho, lentamente. Hoje eu trago para vocês um trechinho do livro, que eu já dei um pouquinho dessa palestra esse ano, que diz o seguinte: o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena. Quem já leu esse livro, levante a mão. Esse livro é um livro que toda pessoa ela deveria ler um dia, porque ali mostra o processo da morte, ali mostra os detalhes, mas principalmente mostra a vida através da morte. E faz a gente se questionar o que vale a pena, o que realmente vale a pena. Faz com que a gente consiga ver as nossas dores, as nossas alegrias. Esse livro faz com que a gente perceba que a vida ela não é só trabalhar, que é importante o trabalho, só que existe algo aqui dentro de nós que vai pulsando, que é a chama da vida. E sem essa chama da vida, nós estamos mortos, mortos em vida, mortos depois do desencarne. Esse livro ele traz com que faz com que a gente tenha uma percepção que depois da morte, antes da morte, há a vida. Então, vou ler um pedaço para vocês. O sofrimento de perceber a nossa mortalidade não começa somente no processo de morrer. Esse assombro já está presente na possibilidade de um diagnóstico.
Quando estamos apenas na expectativa de receber o resultado de um exame, por exemplo, o percurso entre a certeza do diagnóstico em sair o resultado, imaginamos uma doença incurável. O sofrimento, porém, fica absoluto e único, totalmente individual. Podemos ver as doenças se repetirem no nosso dia, no dia a dia, junto aos profissionais de saúde, junto à nossa família. Mas o sofrimento nunca se repete. Mesmo que o tratamento possa oferecer o alívio da dor, traz uma experiência, uma percepção, pois não somos mecânicos. Diante de uma doença grave e incurável, as pessoas entram num grande sofrimento desde o momento do diagnóstico, antes do diagnóstico também. A morte anunciada traz a possibilidade de um encontro veloz no sentido da tua vida. Sempre digo que a medicina é fácil, chega até ser simples demais, perto da complexidade do mundo da psicologia. No exame físico, consigo avaliar quase todos os pacientes. No exame interno, com alguns exames, através dos olhares, das imagens, imagino famílias, mães, pais, filhos, sobrinhos, antes do diagnóstico, durante e depois. Eu trago um pedacinho desse livro, porque aqui traz o seguinte: quando a gente sabe que a gente vai ficando doente ao longo do caminho, que a gente vai ali adoecendo por situações que a gente tem dificuldade de lidar, que a gente vai somatizando dentro do nosso eu, dos nossos sentimentos, e a gente vai somatizando dentro do nosso corpo. E ficamos doentes. Com isso, o nosso corpo começa a perecer um pouco. Então, o corpo, ele perecendo, quando há uma possibilidade de uma alteração no teu corpo, de um exame, a gente, devido à ansiedade, a gente vai criando muitas vezes diagnósticos que não existem, né? Vem uma alteração no exame, a gente vai colocando inúmeras possibilidades. A gente pensa que vai morrer, a gente pensa que está com uma doença grave. Hoje a gente tem possibilidade de pesquisar, né, lá no Google, e a gente vai lá, se engana bastante. E esse diagnóstico, ele vai acabando com a gente. Chega um momento que tu vai lá no médico. E às vezes, tudo aquilo que tu imaginou, que tu criou, foram criações dentro da tua cabeça. Não existem, não existiram. E algumas situações, o médico, ele vai te falar sobre a tua doença. Eu ouvi essa semana um trechinho que era assim, de uma psiquiatra falando que a gente fica com inúmeros problemas na cabeça. Até o dia que tu tem uma doença, tu vai pensar naquela doença. E o que ela trouxe pra gente? Que a gente entra nesse sofrimento mental de criações. No momento de uma doença grave, que tu recebe do teu médico a possibilidade de tu não estar mais aqui, ou a luta que tu tem que ter para que tu consiga sair desse quadro, a gente vai ali entrando num processo de aceitação. E nesse processo de aceitação não é se revoltar contra a doença,
A gente se pergunta o porquê eu? O porquê que essa doença levou a minha mãe? O porquê que essa doença levou o meu irmão? Por que a minha tia está doente? Por que a minha avó está doente? Por que eu estou doente? Eu sou uma pessoa tão boa e eu estou doente. Sim, somos 8 bilhões de pessoas na Terra. Ser bom é algo da nossa alma, a gente procurar ser bom. Começa o processo dentro da gente. Só que também tem emoções que a gente não consegue lidar e a gente adoece. Se a gente não cuidar das nossas emoções, se a gente tem essa dificuldade, o corpo, ele fala através da doença. O corpo, ele fala. No momento de uma doença, teus familiares, alguns vão estar contigo, segurando pelas mãos. Outros não vão ter coragem, então vão passar um processo distante, porque tem dificuldade de encarar. E às vezes a gente pensa que eles são pessoas ruins. A gente se sente abandonado. E o que ela traz aqui no livro? Que a morte é um dia que vale a pena. Porque há situações da nossa vida que a gente está morto, que a gente não está vivo. E o que a gente está aqui falando, gesticulando, muitas vezes na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, é um corpo presente. É o teu corpo que está ali. Porque no teu coração, ele não pulsa mais. A alegria de viver, tu já não tem há muito tempo. A desistência da vida, ela vem. Por que eu estou aqui ainda? Vem pensamentos. Eu poderia ter ido e essa pessoa ter ficado. Vem esses pensamentos dentro da gente. E esses pensamentos, se a gente não cuida, vai criando formas. E isso vai atingindo o nosso corpo, o nosso espírito, os nossos sentimentos. Aqui a autora do livro, ela traz um caso que ela se impressionou dentro dela, porque ela tinha feito tudo ali pela pessoa, aquilo que era possível. Só que ela viu uma morte antes ali do diagnóstico, que é a morte em vida. Se eu estou no vício, eu estou morto. O meu corpo, ele vai o quê? Despedaçando. Ele vai morrendo. Se eu estou num processo depressivo, fico ali no meu quarto, já não quero comer, estou desanimado. Se pergunte dentro de você se está vibrando a vida dentro de você ou a morte dentro de você. Se pergunte se tu está vivo ou se você está morto. Quando eu era pequena, algumas vezes a minha mãe falava bastante sobre a questão do desencarne, que era diferente, porque ela falava disso, porque hoje as crianças não sabem, né, o que é morrer. E a minha mãe falava muito. E um dia minha mãe estava passando por um processo bem dolorido na vida dela, e eu lembro direitinho que ela falou assim: quem está morto está bem, nós estamos aqui na pior. Depois passou um tempo, e ela assim: eu acho que eu estou morta, mas eu tenho que cuidar de vocês. Então ela se agarrou à fé dela, à força dela. Quantas e quantas vezes a gente não deseja estar aqui na Terra? Quantas e quantas vezes a gente vai lá e procrastina a nossa cura? Eu faço um trabalho, como vocês sabem, nos hospitais, com alguns pacientes meus. E o que eles gostariam? Ter mais um dia. Eu repito aqui nas palestras. Tem alguns pacientes paliativos
E o que eles querem? Eles não querem voltar para a empresa, eles não querem o carro, eles não querem o dinheiro. O que eles querem? Poder ir no almoço, poder passar mais o Natal, conseguir abraçar aquele familiar, pedir o perdão, pedir a desculpa. Eles querem ter mais uma oportunidade de caminhar, de ver o sol, de tomar uma água. É o desejo deles que eles estão passando por esse processo. Alguns já passaram e foram para o outro lado, para o mundo espiritual. É o convite que a gente traz nessa palestra para que a gente consiga se avaliar e se perguntar se estamos mortos, se estamos vivos. Aqueles que já foram, que a gente possa emanar amor a essas pessoas que já foram. Porque a gente não pode estar prendendo eles da maneira que muita gente prende. Não faz bem para ti e nem bem para eles. Porque aqui a gente tem uma jornada, uma caminhada, uma evolução. E lá no mundo espiritual também. Eles vão ter uma caminhada, eles vão ter uma evolução, eles vão ter lá o destino deles. Então, os nossos irmãos, eles vêm nos visitar durante o sono, durante o dia, vêm mandar mensagens. Mas, para isso, a gente tem que emanar luz, buscar se fortalecer. E se for ali do nosso merecimento, se for necessário, esses irmãos, eles vão trazer uma mensagem. Seja pela psicografia, através de um médium, através de uma pessoa. Eles vão trazer mensagem, se for necessário. Porque eu vejo muita gente triste porque o ente querido já foi há bastante tempo, há pouco tempo, mas eu não recebo nada. Eu ouço muito, 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 muito isso. Será que está bem? Será que não está? Ele está na jornada dele. E se ele vê assim, vou mandar uma mensagem, ele vai mandar. Porque o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá. Então, a nossa palestra de hoje faz com que a gente pense que a vida é o dia de hoje. Se tudo deu errado hoje, se tu estava num dia difícil, um dia ruim, um dia difícil, um dia com os pensamentos muito ruins, pensamentos até mesmo suicidas, que veio assim na tua mente, respira e pense assim, vou fazer desse dia ruim um dia bom, porque eu tô aqui na casa espírita, eu tô assistindo palestra, eu vou me harmonizar, eu vou receber esse passe, eu vou me fortalecer e amanhã vai ser um dia bom, eu vou fazer valer a pena, né? A mim não disse lá que tem alguns pacientes que queriam uma água. Muitos deles recebem a água com algodãozinho mesmo. E por que eu trago para vocês? Para a gente conseguir valorizar a vida. Valorize a vida. A vida que Deus te deu. Se não está na hora de você ir, você não vai. Se não chegou a tua hora, tu não vai para o mundo espiritual. Então agora a gente vai fazer a nossa prece, eu vou chamar os médiuns. Para se espalharem. Fechem seus olhos. E respirem profundamente, bem devagar. Vai respirando lentamente, respirando bem devagar.
respirando, soltando, deixando que esta luz vai nos envolvendo, nos iluminando neste momento, deixando que esta luz envolva os pensamentos, deixando que esta luz, amados, possa envolvê-los nesse instante. Esta luz grandiosa do Mestre amado Jesus vai amparando, iluminando, envolvendo, em nome de Jesus. Esta luz, amado, vai envolvendo os corações, vai envolvendo os pensamentos, os sentimentos. O Mestre amado Jesus envolve as vossas almas, ilumina o vosso coração, envolve os pensamentos, envolve os sentimentos, neste momento, nessa grande conexão de amor e de luz, são envolvidos nessa noite de cura e de amor. Respire profundamente, soltando devagar. Respire novamente, soltando lentamente, bem devagar. Respirando, soltando, respirando, soltando, bem devagar. Respire, soltando. E vamos abrindo os olhos devagar. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.